Meu nome é Juiz Graf. Eu vou conduzir a pauta da primeira audiência hoje. Ao final da audiência do primeiro caso, o tribunal fará um intervalo e lembra a todos que estão agendados para a pauta da primeira audiência que entrem novamente em 15 minutos, após o tribunal ter feito o intervalo. Como observação geral, nenhum uso de dispositivos eletrônicos é permitido, a menos que tenha sido previamente autorizado. Removeremos interrupções. Cadeia. Prontos para prosseguir? Sim, meritíssimo. Chamando o caso 251403576, Estado de Utah versus Tyler James Robinson. Você poderia dizer seu nome? Tyler James Robinson. Obrigado, Senhor Robinson. Juiz Graf. Senhor Sordas. Boa tarde, meritíssimo. Você provavelmente já sabe da minha presença ou do motivo de eu estar aqui, mas se não sabe, não vou aparecer. Não sou advogado neste caso. Estou trabalhando com o condado para designar um advogado, mas precisamos que você permita a nomeação de um advogado. Obrigado, Senhor Sordas. Bem, eu quero analisar as qualificações para indigência, mas essa é minha intenção, Senhor Sordas. Obrigado. Senhor Robinson, você tem direito a um advogado. Se não puder pagar por um, o tribunal nomeará um advogado. Analisei sua declaração de situação financeira e constatei que você é indigente. Estou nomeando provisoriamente um advogado qualificado pela regra 8 para representá-la em seu caso, Senhor Robinson. Juntamente com a apresentação da sua declaração de comparecimento, os advogados designados devem apresentar declarações ao tribunal que descrevam suas qualificações. De acordo com a regra 8 e a regra 8C, de acordo com a regra 8B e a regra 8C para a nomeação de um advogado em um caso em que a pena de morte pode ser uma opção de sentença, estou determinando que essas declarações sejam apresentadas antes da próxima audiência, que está marcada para 29 de setembro às 10h10. Senhor Robinson, também desejo informá-lo sobre seus direitos contra a autoincriminação. Qualquer coisa que o senhor disser hoje em tribunal poderá ser usada contra você, e queremos proteger seus direitos constitucionais. Senhor Robinson, neste momento você permanecerá sob custódia sem direito à fiança. Senhor Sordas, há algum outro ponto que você gostaria de abordar? Não. Voltando ao Estado. Sim, meritíssimo Chad Granger pelo Estado. Também presentes, Ryan M. Sebride e Lauren Hunt, David Sturgill e Chris Ballard. Somos a equipe de julgamento deste caso. Tenho alguns pontos que gostaria de levantar com Vossa Excelência. Entramos com uma ordem de proteção pré-julgamento em nome de Erika Kirk. Solicitamos que o tribunal analise isso. Deve estar na sua fila, meritíssimo, e pedimos que assine. Obrigado. Analisei a ordem de proteção pré-julgamento e vou concedê-la. Ordem de proteção pré-julgamento em favor de Erika Kirk. Há algum outro assunto que precisamos tratar hoje, advogado? Para o registro, acabamos de protocolar uma notificação de intenção de buscar a pena de morte pelo procurador do condado de Utah, Jeff Gray. Isso deve constar no processo. Por fim, gostaria apenas de indicar ao tribunal, neste momento, ao senhor Robinson, que estamos preparados para coletar todas as descobertas sobre este assunto e entregá-las à defesa o mais rápido possível. A regra 16 exige que forneçamos as informações em que nos baseamos para apresentar as acusações e apresentá-las dentro de 5 dias após a solicitação, para que possamos estar preparados para divulgá-las à defesa o mais rápido possível. Obrigado, Senhor Gurender. Senhor Robinson, o que eu também quero dizer é que você tem o direito de ter as acusações pelas quais você é acusado em vermelho, e eu gostaria de lê-las para você neste momento.
Obrigado. Senhor Robinson, pela primeira acusação de homicídio qualificado, crime capital em violação ao Código de Utah anotado 76-5-202. Em 10 de setembro de 2025, no condado de Utah, o réu, Tyler James Robinson, intencionalmente ou conscientemente causou a morte de Charlie Kirk sob as seguintes circunstâncias. O réu conscientemente criou um grande risco de morte para outra pessoa além de Charlie Kirk e do próprio réu. Observe que a condenação por esse crime pode acarretar a pena de morte ou, de acordo com o Código de Utah 76.3-207.7, uma pena obrigatória de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional ou um período indeterminado de no mínimo 25 anos, podendo chegar à prisão perpétua. Agravante por direcionamento da vítima em violação ao Código anotado de Utah 76-3-203.14-2. Tyler James Robinson selecionou intencionalmente Charlie Kirk devido à sua crença ou percepção em relação à expressão política de Charlie Kirk. Observe que, se o juízo de fato concluir além de qualquer dúvida razoável que agravante por direcionamento da vítima se aplica, o juiz sentenciante ou conselho de indultos e liberdade condicional deverá considerar a escolha da vítima pelo réu como um fator agravante. Fator agravante por crime violento cometido na presença de uma criança. O juiz sentenciante ou conselho de indultos e liberdade condicional deverá considerar como fator agravante em suas deliberações o fato de o réu ter cometido um crime violento na presença de uma criança. Acusação 2. Disparo de arma de fogo com lesão corporal grave. Crime de primeiro grau em violação ao Código anotado de Utah 76.11.210.2 e 3C. Que no dia 10 de setembro de 2025, no condado de Utah, o réu Tyler James Robinson disparou uma arma de fogo na direção de Charlie Kirk, sabendo ou tendo motivos para acreditar que Charlie Kirk poderia estar em perigo devido ao disparo da arma de fogo e que o ato causou lesão corporal grave a Charlie Kirk, com agravante de direcionamento da vítima, em violação ao Código anotado de Utah 76.3.203.14, inciso 2. Tyler James Robinson selecionou intencionalmente Charlie Kirk por causa da crença ou percepção de Tyler James Robinson em relação à expressão política de Charlie Kirk. Aviso: se o julgador concluir, além de qualquer dúvida razoável, que o agravante de direcionamento da vítima se aplica, o juiz sentenciante ou o conselho de indultos e liberdade condicional deverá considerar a escolha da vítima pelo réu como um fator agravante. Crime violento cometido na presença de criança é fator agravante. O juiz ou conselho de indultos e liberdade condicional deve considerar, em suas deliberações, como agravante o fato de o réu ter cometido crime violento na presença de criança. Terceira acusação: obstrução da justiça, crime de segundo grau em violação ao Código de Utah anotado 76-8-306-2, na qual, em 10 de setembro de 2025, no condado de Utah, o réu, Tyler James Robinson, com a intenção de dificultar, atrasar ou impedir a investigação, prisão, acusação, condenação ou qualquer procedimento relacionado a qualquer pessoa em relação à conduta que constitua uma infração penal. Ocultou ou removeu a arma de fogo usada para atirar em Charlie Kirk, sendo que a conduta que constitui a infração seria um crime capital ou um crime de primeiro grau. Quarta acusação: obstrução da justiça, crime de segundo grau em violação ao Código de Utah 76-8-306-2. Sendo que em ou por volta de 11 de setembro de 2025, no condado de Utah, o réu, Tyler James Robinson, com a intenção de dificultar, atrasar ou impedir a investigação, prisão, acusação, condenação ou punição de qualquer pessoa em relação à conduta que constitui uma infração penal, destruiu, ocultou ou removeu as roupas que usava durante o tiroteio, sendo que a conduta que constitui a infração seria um crime capital ou crime de primeiro grau. Quinta acusação: manipulação de testemunha,
Crime de terceiro grau. Em violação do Código de Utah anotado 768.508, sendo que em ou por volta de 10 de setembro de 2025, no condado de Utah, o réu, Tyler James Robinson, acreditava que um processo ou investigação oficial estava em andamento ou prestes a ser iniciado, ou pretendia impedir um processo ou investigação oficial, e tentou induzir ou de outra forma fazer com que seu colega de quarto retivesse depoimento, informação, um documento ou um item, a saber, orientando seu colega de quarto a apagar mensagens de texto incriminatórias. Sexta acusação, manipulação de testemunha, um crime de terceiro grau em violação do Código de Utah anotado 76-8-508, sendo que em ou por volta de 11 de setembro. Em 2025, no condado de Utah, o réu, Tyler James Robinson, acreditava que um processo ou investigação oficial estava em andamento, prestes a ser iniciado ou pretendia impedir um processo ou investigação oficial, e tentou induzir ou de outra forma fazer com que seu colega de quarto retivesse testemunho ou informação, a saber, orientando seu colega de quarto a ficar em silêncio caso a polícia o interrogasse. Sétima acusação. Crime violento cometido na presença de uma criança. Contravenção de classe A em violação do Código de Utah anotado 76.3203.10.2 e 76.3203.14.3 AI. Nesse sentido, por volta de 10 de setembro de 2025, no condado de Utah, o réu, Tyler James Robinson, cometeu homicídio doloso. Na presença física de uma criança menor de 14 anos, sabendo que uma criança estava presente que poderia ter visto ou ouvido a prática do homicídio doloso, com agravante de escolha da vítima em violação ao Código de Utah anotado 76-3-203.14-2. Tyler James Robinson selecionou intencionalmente Charlie Kirk devido à sua crença ou percepção relacionada à expressão política de Charlie Kirk. Isso conclui a leitura das informações. Senhor Robinson, este caso está marcado para o dia 29 de setembro, às 10 horas da manhã. Será uma audiência de renúncia, e eu serei o juiz designado para este caso. Senhor Robinson, junte-se a nós nesse horário. Algo mais, advogado? Não terei um advogado nomeado até lá. Senhor Granger, mais alguma coisa? Meritíssimo. A audiência de 29 será presencial ou via webs? Ótima pergunta. Será via webs. Ok, obrigado, juiz. Quero agradecer a todas as partes, e isso conclui esta audiência. O tribunal está em recesso.